Milionário arrogante humilha a empregada e diz: "Solte meus filhos." Mas ele não imaginava que ela fosse capaz de fazer isso. Gustavo Silveira, um homem de negócios influente e milionário, vivia rodeado de luxo e poder. Sua mansão, localizada no topo de uma colina, era a personificação de sua fortuna. Mármore reluzente cobria o chão da entrada principal e lustres de cristal pendiam imponentemente no grande salão. Gustavo estava acostumado a ter tudo sob controle, tudo ao seu comando. Seu tempo era dedicado apenas ao que realmente importava para ele: aumentar sua riqueza e manter sua reputação impecável no mundo dos negócios. Ao caminhar pela sala de estar, ele observava com indiferença os empregados que limpavam a casa. Para ele, eram figuras invisíveis, meros elementos que garantiam o bom funcionamento de sua vida. Laura, a empregada que estava ali há anos, era uma dessas figuras. Uma mulher humilde, com seus 30 e poucos anos, sempre discreta, de fala baixa, mas atenta a cada necessidade da casa. Ela passava despercebida, mesmo que fosse ela quem mantivesse cada detalhe da mansão em perfeito estado. Naquele dia específico, Gustavo recebia 2 sócios para uma reunião casual. Sentados ao redor da mesa de jantar, conversavam sobre investimentos enquanto Laura servia o café. A postura de Gustavo era de pura autoridade. Ele gostava de exibir sua riqueza de maneira sutil, mas constante. "Me diga, Daniel, como andam os negócios com a expansão da filial?" perguntou Gustavo com um tom calculado, enquanto pegava uma xícara de café. "Estamos em fase de negociação. Só precisamos alinhar alguns contratos", respondeu Daniel, um dos sócios, tentando manter a conversa leve. Mas Gustavo era implacável em seus questionamentos. Ele sempre ia direto ao ponto, sem se importar se deixava alguém desconfortável. Laura, enquanto servia os convidados, manteve-se silenciosa. Ela sabia exatamente como se comportar naquela casa. Olhos baixos, mãos rápidas, nenhum movimento que pudesse chamar a atenção. Mas ao terminar de servir, seus olhos se encontraram por um breve momento com os de Gustavo. E naquele segundo, ele a dispensou com um gesto de mão, sem sequer dizer uma palavra. "Pode ir, Laura", disse Gustavo com desprezo na voz. Para ele, ela não passava de uma peça funcional. As emoções, necessidades ou qualquer vestígio de humanidade de Laura não faziam parte de sua percepção. Ela deixou a sala sem questionar, como sempre fazia. No andar de cima, Pedro e Letícia, os filhos de Gustavo, estavam em seus quartos, brincando sozinhos. Pedro, com 8 anos, e Letícia, com 6, já estavam acostumados com a ausência constante do pai. Gustavo raramente tinha tempo para eles, e quando o fazia, era apenas para dar ordens ou passar lições sobre como se comportar em público. Seu único legado, em sua visão, era prepará-los para seguir seus passos no mundo dos negócios. Letícia, sentada no chão, folheava um livro de histórias infantis, enquanto Pedro montava um quebra-cabeça. Ambos estavam em silêncio, aguardando o momento em que Laura subiria para levá-los para o almoço. Para eles, Laura era a única constante em suas vidas. Enquanto o pai vivia imerso em suas reuniões, viagens e eventos, era Laura quem os vestia, os alimentava e os colocava para dormir. Ela era a única que se importava com as pequenas coisas, como a tristeza nos olhos de Letícia quando seu pai não apareceu em sua última apresentação da escola. Mais tarde, quando os sócios se despediram, Gustavo foi até o escritório, ainda pensando em estratégias para o próximo investimento. O barulho do relógio de parede ecoava pela mansão vazia, mas ele não se incomodava com o silêncio. Para Gustavo era apenas mais um dia normal. Ele não tinha tempo para distrações sentimentais. Laura, após um longo dia de trabalho, arrumava a cozinha quando ouviu o som de passos se aproximando. Era João, outro funcionário da casa, que cuidava da segurança e da manutenção. Ele sempre se certificava de que todas as portas estavam trancadas antes de se retirar. "Como foram as coisas hoje?", perguntou João, enquanto conferia as fechaduras. "Tranquilo como sempre", respondeu Laura com um sorriso fraco. "Tranquilo? Com o chefe por perto?" "Não parece fácil para mim", João sorriu, tentando trazer leveza à conversa. Laura balançou a cabeça, compreendendo o que ele queria dizer, mas sabia que aquela era sua rotina.
Gustavo nunca mudava, e a frieza da mansão já era uma parte dela. Enquanto João terminava seu trabalho, ela olhou ao redor, sentindo o peso do ambiente. As luzes da casa começaram a apagar-se gradualmente, e o silêncio se instalou mais uma vez. Na manhã seguinte, a luz suave do sol invadia a mansão através das imensas janelas, mas o ambiente permanecia frio, indiferente ao calor lá fora. Laura estava na cozinha preparando o café da manhã. O aroma de pão fresco e ovos mexidos se espalhava pela casa, mas o silêncio reinava como de costume. Era um novo dia, mas para Gustavo, isso não significava mais do que mais uma oportunidade de ampliar seus negócios. Enquanto Gustavo se preparava para sair para uma reunião importante, Laura subia as escadas para acordar Pedro e Letícia. Ao entrar no quarto de Pedro, ela o encontrou ainda enrolado nas cobertas, os olhos fechados, mas um sorriso escondido nos lábios. "Pedro, acorda, meu querido. O café já está na mesa", disse Laura suavemente, enquanto se aproximava da cama. "5 minutos, Laura." Ele resmungou com um sorriso preguiçoso, mas ao ouvir a risada de Letícia no corredor, ele saltou da cama, sabendo que a irmã já estava acordada e cheia de energia. Laura riu, vendo como as crianças eram a antítese da rigidez da casa. Elas traziam uma leveza que Laura, no fundo, se esforçava para proteger. Letícia, como sempre, já estava pronta e radiante. Ela corria pelo corredor com uma tiara de borboleta, as meias desencontradas e uma risada contagiante. "Laura, posso tomar suco de laranja hoje?" perguntou ela, com os olhos brilhando de expectativa. "Claro, minha linda. O suco já está esperando por você", respondeu Laura com ternura. No café da manhã, as crianças conversavam alegremente, contando a Laura sobre os planos que tinham para o dia. Elas falavam sobre a próxima aventura no jardim, como se fosse um parque de diversões, e imaginavam o que fariam se pudessem viajar pelo espaço. Gustavo, no entanto, não estava presente para ouvir essas histórias. Ele já havia saído para sua habitual rotina de reuniões. "Será que o papai vai almoçar com a gente hoje?" perguntou Pedro, com uma pontada de esperança, embora soubesse que a resposta seria a mesma de sempre. Laura hesitou por um momento, mas respondeu gentilmente: "Eu não sei, querido, mas se ele não vier, estaremos juntos como sempre, certo?" Letícia, do alto de sua inocência, virou-se para Laura com uma pergunta que a pegou de surpresa. "Laura, por que o papai nunca brinca com a gente?" Aquela pergunta ecoou em sua mente, e Laura sentiu uma dor silenciosa por aquelas crianças que tinham tudo materialmente, mas que faltavam no essencial: o amor e a presença de um pai. Ela sabia que não poderia responder a verdade por completo, então se abaixou ao nível de Letícia e disse com um sorriso: "Talvez o papai não saiba o quanto isso é importante para vocês, mas eu vou estar aqui para brincar, sempre que vocês quiserem." As crianças a abraçaram forte. Para elas, Laura era muito mais do que uma empregada. Ela era quem as colocava para dormir com histórias, quem as confortava quando tinham pesadelos e quem sempre fazia o possível para que suas vidas fossem leves e felizes, apesar da ausência constante de Gustavo. Enquanto brincavam no jardim mais tarde, Pedro e Letícia deslizavam pela grama, fingindo que estavam em uma grande aventura espacial. Laura os observava de perto, rindo com suas travessuras. O jardim, cercado por altas cercas vivas, era o único lugar onde eles se sentiam realmente livres. "Eu sou o comandante da nave!" gritou Pedro, correndo com os braços abertos, como se estivesse voando. "E eu sou a princesa do espaço!" respondeu Letícia, seguindo-o com passos curtos e rápidos. João, o segurança, apareceu pela lateral do jardim, ajeitando o boné enquanto olhava as crianças brincando. "Eles têm uma imaginação e tanto, não é?" disse ele, se aproximando de Laura. "Sim, João, são incríveis. A energia deles me faz acreditar que o mundo poderia ser um lugar mais leve", respondeu Laura com um toque de nostalgia na voz. "E o patrão? Nem sinal dele hoje de novo?" João perguntou, sabendo a resposta. "Ele já saiu para as reuniões. Não sei quando volta", respondeu Laura sem surpresa, mas com um toque de tristeza. "Essas crianças precisam de mais do que brinquedos caros. Precisam de tempo. Algo que o dinheiro não compra", João comentou,
dando um olhar preocupado para Laura. Ela concordou silenciosamente, sabendo que João estava certo. Gustavo não percebia o valor das coisas simples, como as risadas de seus filhos, os momentos de brincadeira e as histórias que eles criavam em suas mentes. O dia passou rápido, entre risadas, brincadeiras e conversas inocentes. No final da tarde, Laura já estava na cozinha preparando o jantar. Pedro e Letícia haviam desenhado um grande cartaz para o pai, cheio de estrelas e planetas que eles haviam visitado em suas aventuras espaciais. Eles esperavam que Gustavo o visse quando chegasse. "Será que ele vai gostar?" perguntou Pedro com uma ansiedade que Laura tentou acalmar com um sorriso. "Eu tenho certeza de que ele vai adorar", respondeu ela, ainda que no fundo soubesse que as chances de Gustavo prestar atenção eram pequenas. Quando a noite chegou e Gustavo finalmente entrou pela porta da frente, as crianças correram para ele com o cartaz nas mãos, os olhos brilhando de expectativa. "Papai, olha o que fizemos para você." Gustavo, no entanto, estava exausto e imerso em pensamentos sobre os negócios. Ele pegou o cartaz, deu uma olhada rápida e murmurou: "Bonito. Agora vão para a cama. Amanhã é dia de escola." E sem mais uma palavra, ele subiu as escadas, deixando Pedro e Letícia de olhos arregalados, segurando o cartaz que agora parecia sem importância. Laura, que assistia à cena de longe, sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquelas crianças mereciam mais do que Gustavo estava disposto a dar. Mais do que qualquer brinquedo ou luxo, elas precisavam de amor e atenção. E por mais que tentasse, Laura sabia que ela sozinha não poderia preencher esse vazio. O dia amanheceu nublado, como se o próprio clima refletisse o peso que pairava sobre a mansão dos Silveira. Gustavo havia saído mais cedo que o habitual, mergulhado em suas responsabilidades, e a casa voltara à rotina silenciosa. Laura, como sempre, estava lá, cuidando das tarefas do dia, enquanto Pedro e Letícia brincavam nos seus quartos, cercados pelos brinquedos luxuosos que, no fundo, não preenchiam a ausência do pai. Naquele mesmo dia, Gustavo, com a arrogância de quem controla tudo e todos, decidiu algo inesperado. Voltaria para casa sem avisar. Ele queria observar como as coisas realmente funcionavam em sua ausência. Afinal, ele pagava bem e esperava que seus empregados mantivessem tudo impecável. O que ele não esperava era presenciar uma cena que mudaria completamente sua percepção. Chegando em casa antes do previsto, Gustavo abriu a porta principal sem fazer barulho, um movimento incomum para alguém tão acostumado a anunciar sua chegada. Ao entrar, o som de risadas ecoou pelo corredor. Ele franziu o senho, intrigado. Quem ousaria estar tão relaxado em sua casa sem sua permissão? Movendo-se silenciosamente, seguiu as vozes até a sala de estar. Ali, ele viu algo que o fez parar na entrada, incrédulo. No chão da sala, Pedro, Letícia e Laura estavam em um momento de pura alegria. As crianças estavam fantasiadas, rindo alto enquanto pulavam nas almofadas. Laura, de joelhos no meio da bagunça, brincava com eles como se fosse uma amiga, e não apenas a empregada. Ela era a própria imagem do carinho e da descontração. Letícia, com uma coroa de papel, declarava: "Eu sou a rainha das almofadas", enquanto Pedro ria e dizia: "E eu sou o cavaleiro que protege o castelo." Laura ria junto, deixando de lado a formalidade que sempre manteve na presença de Gustavo. As crianças estavam felizes, e isso deveria ser suficiente, mas não era. Mas o que está acontecendo aqui? A voz de Gustavo cortou o ar como uma lâmina. As risadas cessaram de imediato. Laura se levantou num pulo, assustada, enquanto Pedro e Letícia se esconderam atrás dela, encolhidos com a expressão furiosa do pai. Gustavo avançou pela sala com passos firmes. Sua presença impôs um silêncio pesado no ambiente. "Solte meus filhos agora", ele ordenou, com a voz grave e repleta de desprezo. "Você está aqui para limpar, não para brincar com eles." "Quem você pensa que é?" continuou, olhando para Laura com frieza. Laura, com a voz trêmula, mas calma, tentou explicar. "Senhor, eles estavam apenas se divertindo um pouco. Eu só queria..." "Eu não quero desculpas, Laura",
interrompeu Gustavo, mais irritado a cada palavra. Você está aqui para trabalhar. Eu não pago você para ser amiga deles ou para assumir um papel que não lhe cabe. Pedro, com os olhos marejados, apertou a mão de Laura, como se sentisse que ela estava sendo injustamente atacada. Mas o que Gustavo não esperava era a resposta que viria a seguir. Pedro, com a voz embargada e uma coragem que vinha do coração, gritou: A gente não gosta de você, papai. Você nunca está aqui. Só a Laura cuida da gente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Gustavo ficou paralisado, chocado com as palavras do filho. Ele sempre pensara que sua ausência era compensada pelo dinheiro, pelos brinquedos caros, pela educação de elite que estava proporcionando. Nunca imaginou que seus filhos pudessem se ressentir dele. Letícia, ainda escondida atrás de Laura, murmurou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não nos ama, papai. Só a Laura ama. Gustavo deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras de seus filhos o deixaram sem reação. Ele, o homem que sempre tivera controle sobre tudo, agora se via incapaz de controlar até mesmo o afeto de seus próprios filhos. A dor e a surpresa estavam claras em seu rosto, mas ainda assim, sua arrogância não o deixava ceder. Isso é absurdo, disse ele, tentando retomar o controle da situação. Vocês são meus filhos, e tudo que eu faço é para o bem de vocês. Laura, saia da minha frente. Vocês dois vão para seus quartos agora. Mas Pedro e Letícia não se moveram. Permaneceram agarrados a Laura, como se ela fosse a única coisa que os mantinha seguros. Gustavo respirou fundo, tentando conter a raiva e a frustração que cresciam dentro dele. Laura, agora mais firme, falou com delicadeza, mas sem hesitar. Senhor, eles só querem sua atenção. Eles precisam de você, não apenas do que o Senhor pode oferecer materialmente. Gustavo olhou para ela, incrédulo. Era a primeira vez que uma empregada se atrevia a lhe falar daquela forma. Você está ultrapassando todos os limites, Laura. Isso não vai ficar assim. Você está demitida imediatamente, disse ele com frieza cortante. Laura abaixou a cabeça por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras, mas, ao levantar o olhar, havia algo diferente em seus olhos. Não era medo, mas uma tristeza profunda. Ela sabia que havia perdido o emprego, mas o que mais a preocupava eram as crianças, que agora soluçavam em seus braços. Eu vou embora, senhor, mas eu espero que um dia o senhor entenda que o mais importante não pode ser comprado, disse Laura, com a voz firme, mas carregada de emoção. Gustavo, sem responder, virou-se e saiu da sala, deixando Laura, Pedro e Letícia sozinhos. As crianças choravam em silêncio, ainda segurando a mão de Laura, enquanto a figura do pai se distanciava, mais uma vez, das emoções que ele nunca soube lidar. O silêncio que seguiu a saída de Gustavo era ensurdecedor. Laura permaneceu ajoelhada ao lado de Pedro e Letícia, sentindo o peso das pequenas mãos ainda apertando as suas. As crianças não choravam mais, mas os olhos marejados de Pedro e Letícia falavam por eles. O vazio deixado por Gustavo era profundo, e Laura sabia que, para eles, aquele momento de rejeição era algo que ficaria marcado. Ele não gosta da gente, né, Laura? Murmurou Pedro, ainda com a voz embargada. Laura tentou responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela não queria mentir para os dois, mas também sabia que a verdade, por mais evidente que fosse, não traria consolo. Ele só não sabe como mostrar o que sente, Pedro, respondeu Laura, tentando acalmar o coração dos pequenos. Letícia, abraçada a Laura, sussurrou: Eu queria que você fosse nossa mamãe, Laura. Você cuida da gente. Ele nunca faz nada. Por que ele não gosta de nós? Ouvindo aquilo, o coração de Laura se partiu um pouco mais. Não havia como consertar essa ferida com palavras. A única coisa que ela podia fazer era estar ali, segurando-os, oferecendo o carinho que eles mereciam, o amor que sempre fora negado por Gustavo. Mas, mesmo com toda a calma de Laura, Pedro estava cansado. Algo dentro dele havia se quebrado com a última ordem do pai. Ele soltou a mão de Laura abruptamente e, em um impulso de raiva, correu para a porta. Pedro, espera! Gritou Laura,
mas ele já estava na escada, correndo em direção ao escritório de Gustavo. Letícia tentou seguir o irmão, mas Laura a segurou gentilmente pelos ombros, ajoelhando-se para falar com ela. Fica aqui, querida. Deixa o Pedro falar com o papai. Às vezes, a gente precisa deixar que as pessoas expressem o que estão sentindo. Letícia, relutante, assentiu com os olhos cheios de lágrimas, enquanto Laura subia as escadas atrás de Pedro. No corredor do andar de cima, ela já podia ouvir os gritos vindos do escritório. Você nunca está aqui! Eu odeio você! A voz de Pedro ecoava pela mansão. Laura apressou o passo. Ao abrir a porta do escritório, ela viu Pedro parado em frente à mesa do pai, com os punhos cerrados e os olhos cheios de fúria. Gustavo estava de pé atrás de sua imponente escrivaninha, olhando o filho com uma expressão que misturava surpresa e incompreensão. Era evidente que Gustavo nunca havia se preparado para um confronto emocional tão direto com o próprio filho. Pedro, você não pode falar assim comigo, disse Gustavo, tentando manter a voz firme, mas sem conseguir esconder a confusão em seu rosto. Por que não? Você nunca está aqui, você só liga para o seu trabalho. A Laura é mais nossa mãe do que você é pai. Pedro gritou, as palavras saindo com uma força que nem ele sabia que tinha. Ele estava à beira das lágrimas, mas não deixaria seu pai ver. Isso não é verdade, Pedro, respondeu Gustavo, em um tom frio e controlado. Tudo o que faço é para garantir que vocês tenham o melhor, para que nunca falte nada. Você ainda é jovem demais para entender. Eu entendo que você não liga para a gente. Pedro retrucou, dando um passo à frente. Laura observava em silêncio, sentindo a dor e a frustração que Pedro carregava. Gustavo ficou em silêncio por um momento, as palavras do filho perfurando seu orgulho. Ele sempre acreditara que sua presença material fosse o suficiente, que prover bens luxuosos e um futuro seguro era tudo o que as crianças precisavam. Agora, pela primeira vez, ele estava sendo desafiado a ver além disso. Você está sendo ingrato, Pedro. Eu trabalho duro para você e sua irmã. Vocês têm tudo o que precisam, disse Gustavo, embora sua voz soasse menos confiante do que antes. Eu não quero coisas. Eu quero você, Pedro gritou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Quero você em casa. Quero que você brinque com a gente. Quero que você ame a gente, como a Laura ama. A menção de Laura trouxe um silêncio constrangedor ao escritório. Gustavo lançou um olhar furtivo para ela, como se estivesse sendo acusado de algo que não sabia como contestar. Laura deu um passo à frente, tentando intervir. Senhor Gustavo, talvez devêssemos acalmar as coisas, dar um tempo para que todos possam respirar um pouco. Mas antes que ela pudesse terminar, Letícia apareceu na porta. Sua voz pequena cortou o ar. Eu também não quero que você vá, Laura. Fica com a gente. A gente ama você. Gustavo olhou para a filha, com a mesma expressão atônita que tinha quando Pedro havia começado o confronto. Ele estava completamente perdido. As palavras dos filhos não eram algo que ele pudesse entender ou processar rapidamente. Tudo parecia desmoronar ao redor dele, e ele não sabia como consertar. Pedro, ainda tomado pela raiva, deu um último grito. Se Laura for embora, eu também vou. Não quero mais ficar com você. Gustavo deu um passo para trás, atingido por essa última declaração. Pela primeira vez, ele viu a distância emocional que havia construído entre ele e seus filhos. Um abismo tão grande que parecia impossível de atravessar. Laura, percebendo o quanto a situação estava à beira de explodir, deu um passo à frente e se agachou ao lado de Pedro, falando baixo, mas com firmeza. Pedro, calma, por favor. Isso não é o que você quer, querido. Pedro olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas, ainda respirando com dificuldade. Ele balançou a cabeça, mas se permitiu ser abraçado por Laura. Ela olhou para Gustavo, os olhos dizendo o que as palavras não precisavam. Você está perdendo seus filhos. Gustavo, paralisado pela tensão daquele momento, apenas observava enquanto Laura acalmava Pedro. Ele sabia que as coisas não podiam continuar assim, mas ainda não tinha ideia de como resolver. O silêncio na casa tornou-se insuportável após o confronto. Gustavo, ainda abalado com as palavras de Pedro e Letícia, se refugiou em seu escritório, onde o eco dos gritos do filho ainda reverberava. Ele se sentia traído, mas acima de tudo,
confuso. Como podia, com tudo o que oferecia, ser tão odiado pelos próprios filhos? A verdade era uma carga que ele não queria nem sabia como suportar. Na sala de estar, Laura tentava acalmar as crianças. Pedro estava exausto emocionalmente, os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Letícia permanecia agarrada a ela, como se temesse que Laura desaparecesse a qualquer momento. Laura, apesar do turbilhão de emoções, manteve a calma que sempre a acompanhava, mas no fundo sabia que aquele dia marcaria uma mudança irreversível. No andar de cima, Gustavo estava decidido a retomar o controle. Ele não podia permitir que Laura continuasse desestabilizando a ordem de sua casa. Em sua mente, ela havia se intrometido demais, criando uma dependência emocional nos filhos que ele acreditava ser perigosa. E se eles parassem de ver nele a figura paterna? Ele precisava cortar isso pela raiz. Ele tomou a decisão com frieza. Laura precisava ir embora. Gustavo desceu as escadas com passos firmes, determinado. Ao chegar à sala, encontrou Laura de pé, com Pedro e Letícia já mais calmos ao seu lado. Ela sabia que aquele confronto era inevitável, e seu olhar firme mostrava que estava pronta para o que quer que viesse. "Laura, podemos conversar em particular?" disse Gustavo com a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que ele sempre fazia questão de exibir. As crianças olharam para ela preocupadas. Laura assentiu e seguiu Gustavo até o escritório. Ao fechar a porta, Gustavo foi direto ao ponto. "Laura, eu aprecio o trabalho que você fez pela casa e pelas crianças durante esses anos, mas acho que sua influência aqui chegou a um ponto insustentável. Você se envolveu demais na vida dos meus filhos, e isso está criando uma divisão na família. Eu não posso permitir que continue. Você está demitida com efeito imediato." Laura sentiu o golpe, mas não demonstrou surpresa. Ela já sabia que, após o que havia acontecido, Gustavo tomaria uma decisão drástica. Respirou fundo antes de responder, mantendo a voz calma e sem deixar transparecer a tristeza que sentia. "Senhor Gustavo, eu sempre fiz o meu melhor para cuidar de Pedro e Letícia. Não queria tomar o lugar de ninguém, apenas garantir que eles tivessem o amor e o cuidado que toda criança precisa. Se acha que minha presença aqui é prejudicial, aceito sua decisão. Mas saiba que o que eles realmente precisam é de você." Gustavo a olhou por um instante, sem saber como responder. Parte dele sabia que ela tinha razão, mas seu orgulho ferido não permitia que ele reconhecesse isso. "Eles são meus filhos, Laura. Eu sei o que é melhor para eles." Laura assentiu lentamente, sabendo que suas palavras não teriam o efeito desejado. "Então espero que o senhor possa estar presente na vida deles como eles precisam. Isso é tudo o que importa." Com essas palavras, ela se virou e saiu do escritório, sentindo o peso da despedida iminente. Ao descer as escadas e se deparar com as crianças, que a esperavam ansiosas, Laura sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Letícia correu até ela, agarrando-se ao seu vestido. "Você vai embora, não vai, Laura?" Pedro, mais calado, olhava para ela com um misto de tristeza e raiva. Ele já sabia o que estava acontecendo e não estava pronto para aceitar. Laura se ajoelhou para ficar na altura deles, segurando as pequenas mãos de Letícia. "Sim, meus amores, vou ter que ir. Mas saibam que eu sempre estarei pensando em vocês, e isso não muda o quanto eu amo cada um de vocês." Pedro, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou, a voz baixa, mas cheia de uma dor que Laura não tinha visto antes. "A gente vai ficar sozinho de novo. Ele não se importa." As palavras do menino cortaram Laura profundamente, mas ela sabia que não havia nada que pudesse dizer para consertar aquilo. "Vocês nunca estarão sozinhos. O papai de vocês ama vocês, mesmo que ele não saiba mostrar isso agora. Eu preciso que vocês sejam fortes e lembrem-se de que o amor que sinto por vocês é para sempre." Com lágrimas escorrendo, Letícia se agarrou a Laura com força, sem querer soltá-la. Pedro, embora tentando manter a compostura, deixou as lágrimas caírem silenciosamente. Gustavo observava a cena de longe, sem saber como intervir. Ele sentia que estava perdendo algo,
mas não conseguia admitir a profundidade daquele vazio que Laura deixaria. Antes de partir, Laura deu um último abraço nas crianças, prometendo a si mesma que, de alguma forma, elas ficariam bem. A porta da mansão se fechou atrás dela e o silêncio que se seguiu foi esmagador. Dentro da casa, Gustavo ficou parado no corredor, os ecos das últimas palavras de Pedro e Letícia reverberando em sua mente. Ele não se importa. Sozinho na mansão, Gustavo subiu as escadas, sentindo pela primeira vez que talvez estivesse errando de uma forma que o dinheiro não poderia corrigir. O dia seguinte amanheceu silencioso na mansão do Silveira. O céu, coberto por nuvens cinzentas, parecia espelhar o clima pesado que agora pairava sobre a casa. Gustavo, como de costume, acordou cedo, mas algo estava diferente. Ele desceu as escadas, esperando ouvir as vozes de Pedro e Letícia, como sempre acontecia antes de irem para a escola. Mas a casa estava estranhamente quieta. Ele foi até a cozinha, onde o café da manhã estava preparado pela equipe da casa, mas nem sinal das crianças. Gustavo franziu o senho, olhando ao redor. Talvez estivessem brincando no quarto ou no jardim, como costumavam fazer. Mas quando ele subiu até os quartos, a porta de Pedro estava entreaberta e, ao espiar dentro, Gustavo encontrou apenas a cama vazia, os cobertores desarrumados. O mesmo aconteceu no quarto de Letícia. As camas estavam desfeitas, mas não havia sinal das crianças. Uma leve sensação de desconforto começou a crescer no estômago de Gustavo. Ele desceu rapidamente, chamando pelos filhos com uma voz que, à medida que ecoava pelos corredores vazios, revelava um crescente nervosismo. Pedro, Letícia, onde estão vocês? Nenhuma resposta. Gustavo percorreu todos os cômodos da mansão, seu coração batendo mais rápido a cada passo. O jardim, o salão de jogos, a biblioteca, nada. As crianças simplesmente desapareceram. Ao retornar ao corredor principal, ele notou algo que não havia visto antes. Um bilhete dobrado cuidadosamente sobre a mesa de entrada. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pegá-lo. O bilhete era simples, mas carregava um peso imenso. A caligrafia familiar de Laura estava ali, trazendo uma mensagem clara. Seus filhos estão comigo. Eles estão seguros. Não se preocupe. Deixe-os escolher onde querem estar. Gustavo ficou parado, lendo e relendo aquelas poucas palavras. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu parar. A incredulidade o atingiu como uma onda avassaladora. Laura levou meus filhos. O pensamento ecoava repetidamente em sua mente, como um sino que soava cada vez mais alto. Ele tentou acalmar-se, dizendo a si mesmo que Laura jamais faria mal a eles. Ele sabia disso. Mas o fato de que ela havia levado Pedro e Letícia, sem seu consentimento, o colocava em um estado de alerta total. Sem perder tempo, Gustavo pegou o telefone e fez a primeira ligação que veio à mente. Seu advogado. Quero que encontrem Laura, agora, disse com voz tensa, ainda lutando para manter o controle. Ela levou meus filhos. O advogado tentou acalmá-lo, sugerindo que ele reunisse mais informações antes de tomar qualquer atitude drástica. Gustavo, impaciente, encerrou a chamada abruptamente. Não era só a raiva que o consumia, mas também o medo. Medo de que, pela primeira vez, ele tivesse perdido completamente o controle da situação. Depois de algumas horas de espera interminável, Gustavo contratou um investigador particular. Ele sabia que Laura não tinha muitos recursos e que não poderia ter ido muito longe, mas o fato de não saber onde seus filhos estavam o deixava à beira da loucura. A mansão, antes um símbolo de poder e controle, agora parecia uma prisão vazia, cheia de eco e solidão. Naquela noite, enquanto se sentava em sua cama, o silêncio era opressor. Cada detalhe da casa parecia lembrar-lhe das ausências, não apenas físicas, mas emocionais. Pedro e Letícia, que sempre estavam por perto, mesmo que ele mal prestasse atenção, agora eram um vazio doloroso. Gustavo nunca havia se permitido sentir essa falta antes. Na sua mente, ele sempre acreditou que dinheiro e status eram o suficiente. Mas naquela noite, ele finalmente começou a perceber o quanto estava errado. O bilhete de Laura estava ao lado de sua cama.
Ele o leu mais uma vez, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Como ele não tinha percebido antes? Como havia deixado as coisas chegarem a esse ponto? Laura, com seu jeito calmo e discreto, sempre cuidou das crianças, sempre esteve presente. E agora, o fato de ela tê-los levado, de uma maneira que ele jamais poderia prever, o atingia com uma força esmagadora. Na manhã seguinte, o investigador finalmente trouxe notícias. Laura estava na casa da mãe, em um bairro simples da cidade. Pedro e Letícia estavam lá, seguros. Gustavo respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Claro que Laura não os levaria para longe. Ela era boa demais para fazer qualquer coisa que colocasse os filhos em perigo. Mas isso não diminuía o fato de que ele tinha sido desafiado em sua autoridade. "Eu mesmo vou buscá-los", disse Gustavo ao investigador. Ele precisava confrontar Laura pessoalmente, precisava entender por que ela fizera aquilo. O caminho até a casa da mãe de Laura, embora curto, parecia uma eternidade. Cada quilômetro percorrido aumentava sua ansiedade e o vazio dentro dele só crescia. Quando finalmente chegou ao endereço indicado, Gustavo parou o carro em frente à modesta casa. O jardim era simples, com flores plantadas em pequenos vasos e uma cortina branca balançava suavemente pela janela aberta. Ele saiu do carro e caminhou até a porta, sentindo o coração bater descompassado no peito. Bateu a porta com força e cada segundo de espera parecia uma eternidade. A porta se abriu lentamente, revelando Laura. Ela não parecia surpresa ao vê-lo, apenas cansada, como se já soubesse o que estava por vir. "Você veio", disse ela calmamente. "Eu vim buscar meus filhos", respondeu Gustavo, sua voz carregada de tensão. Laura o olhou por um momento, como se estivesse avaliando o homem à sua frente. "Eles estão seguros, Gustavo. Mas antes de levá-los, você precisa entender o que realmente importa para eles. Você precisa ouvi-los." Gustavo deu um passo à frente, sem conseguir disfarçar a frustração. "Eu sou o pai deles, Laura. Não cabe a você decidir o que é melhor." Laura suspirou, mas manteve o olhar firme. "Você tem razão, Gustavo. Mas cabe a eles escolherem onde querem estar. E agora, eles precisam de algo que o senhor ainda não soube oferecer." Antes que Gustavo pudesse responder, as vozes suaves de Pedro e Letícia ecoaram pela casa. Eles apareceram na porta, seus olhares cansados, mas aliviados ao verem o pai. Havia uma mistura de sentimentos nos olhos das crianças, e Gustavo sabia que este era o momento mais importante de sua vida. A visão de Pedro e Letícia à porta paralisou Gustavo por um instante. Eles estavam lá, a poucos metros dele, e ao mesmo tempo pareciam tão distantes. O alívio que esperava sentir ao vê-los foi rapidamente substituído por uma profunda insegurança. A relação que ele havia negligenciado estava agora à sua frente, nua e crua, e ele sabia que dinheiro ou poder não poderiam resolver o problema dessa vez. Pedro, o mais velho, observava o pai com uma mistura de desconfiança e tristeza. Letícia, ainda segurando a mão de Laura, olhava para o chão, como se evitasse encarar Gustavo diretamente. Gustavo tentou reunir forças, mas pela primeira vez sentiu o peso do fracasso como pai. Ele não sabia como começar aquela conversa. "Oi, filhos", disse com uma voz que soou estranha até para ele. Pedro não respondeu imediatamente. Seus olhos, tão jovens e já carregados de mágoa, buscaram os de Gustavo por respostas. Letícia, ainda mais tímida, deu um pequeno passo para trás, aproximando-se mais de Laura. Gustavo percebeu o movimento e a dor da rejeição cravou-se ainda mais fundo. "Eu vim para levar vocês para casa", continuou Gustavo, mas a frase soava vazia, como se ele estivesse oferecendo algo que eles não queriam. Laura, que observava silenciosamente, finalmente falou. "Gustavo, acho que você precisa conversar com eles. De verdade." A voz dela não era de acusação, mas sim de alguém que entendia o quanto ele estava perdido. Gustavo olhou para Laura e, por um segundo, viu nos olhos dela uma compreensão que ele nunca esperou encontrar. Ela estava tentando ajudá-lo, não derrubá-lo. Pedro finalmente quebrou o silêncio. "Por que você veio, papai?" perguntou, sua voz trêmula, mas firme. "Você nunca se importa.
Agora quer levar a gente para casa como se nada tivesse acontecido? A pergunta o atingiu como um soco. Ele sempre pensou que, provendo financeiramente, estava fazendo o suficiente. Gustavo olhou para o filho, mas as palavras fugiram de sua mente. Ele sabia que precisava responder, mas como poderia explicar algo que ele mesmo não entendia? Eu não soube. Eu não soube como ser um bom pai para vocês. Ele finalmente admitiu, a voz baixa e cheia de uma vulnerabilidade que ele não se permitia sentir há anos. Pedro olhou para ele, surpreso pela honestidade. Não era algo que ele esperava ouvir. Eu achei que estava fazendo o certo, que dando a vocês tudo o que precisavam materialmente seria o suficiente. Mas eu estava errado. Letícia, ainda hesitante, olhou para o pai, mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos. Ela se aproximou um pouco, ainda segurando a mão de Laura, como se estivesse tentando entender se aquelas palavras eram verdadeiras. Você sempre vai embora, disse Letícia em um sussurro, a voz cheia de mágoa infantil. Você nunca fica para brincar, nunca pergunta como a gente está. O coração de Gustavo apertou. Ele não sabia como responder àquela dor. Sentia-se pequeno diante dos próprios filhos, como se a máscara de homem de negócios, sempre tão segura, tivesse sido arrancada. Ele respirou fundo, tentando encontrar alguma forma de consertar o que havia sido quebrado. Eu sei que falhei com vocês, e sei que palavras não vão resolver isso. Mas estou aqui agora, e quero mudar isso. Quero ser o pai que vocês merecem. Pedro ficou em silêncio, processando as palavras do pai. Era a primeira vez que Gustavo admitia que tinha falhado, e algo na postura dele parecia diferente, mais sincero. Laura olhou para Pedro e Letícia com ternura, sem interferir, deixando que as crianças processassem aquela nova realidade. Você vai embora de novo? Letícia perguntou, sua voz suave, mas cheia de temor. Não, Letícia, respondeu Gustavo com firmeza que ele mesmo começava a acreditar. Eu vou estar aqui. Vou tentar ser o pai que vocês precisam. Mas eu preciso que me deem uma chance. Uma chance de provar que posso mudar. Pedro olhou para Letícia, como se esperasse que ela tomasse a decisão. Letícia, por sua vez, olhou para Laura. O olhar silencioso entre as duas dizia muito. Era como se Laura fosse o pilar emocional que Letícia precisava para se sentir segura. Finalmente, Letícia soltou a mão de Laura e, com passos pequenos, aproximou-se de Gustavo. Ela hesitou por um momento, mas então levantou os braços, pedindo um abraço. Gustavo, surpreso e emocionado, ajoelhou-se e abraçou a filha, sentindo uma onda de emoções que ele mal conseguia conter. Pedro, observando a cena, respirou fundo e finalmente disse: Eu quero acreditar em você, papai. Mas você precisa mostrar que mudou. Eu não posso mais ficar me sentindo assim. Como se você não ligasse. Eu sei, filho, respondeu Gustavo, ainda abraçando Letícia. Eu sei que vai demorar para vocês confiarem em mim de novo, mas eu vou fazer o que for preciso. O momento foi interrompido quando Laura, observando de longe, deu um passo à frente. Gustavo, Pedro e Letícia precisam de tempo, mas acho que você está começando a entender o que é importante. Gustavo olhou para Laura, sentindo uma profunda gratidão pela forma como ela havia guiado seus filhos, mesmo quando ele não estava presente. Sem Laura, ele sabia que esse momento jamais teria acontecido. Obrigado, Laura, disse ele, a voz embargada. Eu realmente não sei como teria feito isso sem você. Laura sorriu, um sorriso discreto, mas sincero. Eles são crianças incríveis, Gustavo. E tudo o que eles sempre precisaram foi de amor e atenção. Ainda dá tempo de você ser o pai que eles merecem. Pedro, ao lado do pai agora, ainda desconfiado, mas com o coração mais leve, olhou para Letícia e para Laura. Eles sabiam que a jornada para reconquistar a confiança não seria fácil, mas, pela primeira vez, havia uma faísca de esperança. Gustavo também sabia disso, e enquanto ele segurava a mão dos filhos, uma coisa ficou clara. Essa era sua segunda chance, e ele não a desperdiçaria. Ainda assim, havia mais a ser dito, mais pontes a serem reconstruídas. Mas, naquele momento, o simples fato de Gustavo estar presente tentando era o primeiro passo de muitos que ainda viriam.
Quando Gustavo levou Pedro e Letícia de volta para casa, o silêncio durante o trajeto era pesado, mas não desconfortável. As crianças estavam absorvendo tudo o que havia acontecido, enquanto Gustavo dirigia com o pensamento fixo nas palavras que Laura dissera. Eles só precisam de amor e atenção. Essas palavras ressoavam em sua mente, forçando-o a encarar a verdade que há tanto tempo evitava. Chegando à mansão, Gustavo percebeu como aquele ambiente antes opulento agora parecia frio e vazio. A casa, que antes ele enxergava como símbolo de sucesso e poder, agora parecia um reflexo de sua solidão. Ele estacionou o carro e olhou para os filhos no banco de trás. Letícia já havia adormecido, exausta pelo turbilhão emocional do dia, enquanto Pedro, acordado, olhava para fora, perdido em pensamentos. Com cuidado, Gustavo carregou Letícia nos braços até seu quarto, algo que não fazia desde que ela era muito pequena. O peso leve da filha contra seu peito trouxe uma lembrança há muito enterrada, de quando a segurava ainda bebê, jurando a si mesmo que seria um pai presente e amoroso. Agora, esse juramento parecia uma sombra distante. Após colocar Letícia na cama, ele se virou e viu Pedro parado na porta do quarto. O menino estava observando, seus olhos misturados entre a dúvida e a esperança. Gustavo sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Ela vai ficar bem. Amanhã vamos começar de novo, certo? Disse ele, tentando soar otimista. Pedro, ainda cauteloso, apenas assentiu e foi para o próprio quarto sem dizer nada. Gustavo o observou desaparecer pelo corredor e ficou parado ali por um momento, lutando contra o peso das expectativas que ele mesmo havia imposto. Sabia que estava longe de reparar os estragos que anos de ausência tinham causado, mas aquele era o início de algo, e isso era o que importava. Na manhã seguinte, Gustavo acordou mais cedo do que de costume. Havia decidido que, pela primeira vez em muito tempo, passaria o dia com Pedro e Letícia, sem distrações, sem reuniões. Ao descer as escadas, encontrou as crianças já sentadas à mesa, comendo o café da manhã preparado pelos empregados. Letícia sorriu ao vê-lo, ainda sonolenta, mas feliz em ver o pai ali, enquanto Pedro o observava com olhos analíticos, ainda não completamente convencido. "Bom dia, papai", Letícia disse com a voz suave, enquanto Gustavo se sentava à mesa. "Bom dia, minha princesa", ele respondeu, tentando soar mais animado. Ele se serviu de café e olhou para Pedro, esperando algum tipo de interação. "Tem algo que vocês gostariam de fazer hoje?" Pedro deu de ombros, sem saber como reagir à repentina mudança de comportamento do pai. "A gente pode ir ao parque?", perguntou Letícia, já começando a imaginar as brincadeiras que poderia fazer. Gustavo sorriu e assentiu. "Claro. Vamos ao parque. O dia é de vocês." O parque não era um lugar que Gustavo frequentava com as crianças. Sempre ocupado com suas responsabilidades, ele achava que deixar que eles fossem com a babá ou com Laura era o suficiente. Mas naquele dia, ele fez questão de acompanhar. O sol brilhava, e as risadas de Letícia logo ecoaram pelo local, enquanto ela corria de um lado para o outro, explorando cada canto do playground. Pedro, mais reservado, ficou ao lado de Gustavo por um tempo. "Você realmente vai tentar, né?", perguntou ele, sem olhar diretamente para o pai. Era uma pergunta carregada de desconfiança, mas também de esperança. "Sim, Pedro", respondeu Gustavo. A sinceridade em sua voz era palpável. "Eu sei que não vai ser fácil para você confiar em mim de novo, mas eu vou estar aqui, todos os dias." Pedro não respondeu de imediato. Ele simplesmente deu um aceno leve com a cabeça, como se estivesse processando aquilo, antes de sair correndo para brincar com a irmã. Enquanto observava os filhos, Gustavo refletiu sobre o que Laura havia feito por eles. Ela fora a âncora emocional dos filhos durante todos aqueles anos de sua ausência. O alicerce silencioso e discreto que mantinha Pedro e Letícia conectados ao carinho e à estabilidade que ele, como pai, deveria ter proporcionado. A cada risada que ouvia, a cada sorriso que via no rosto de Letícia, Gustavo sabia que havia alguém a quem ele precisava agradecer pessoalmente. No final do dia, quando as crianças já estavam exaustas e prontos para dormir, Gustavo tomou uma decisão. Ele precisava ver Laura,
Precisava conversar com ela de verdade. Havia coisas que ele ainda não compreendia, mas sabia que ela era a chave para consertar sua relação com os filhos. No dia seguinte, Gustavo voltou à casa de Laura, desta vez sem a tensão da busca por respostas imediatas. Quando Laura abriu a porta e o viu parado ali, com um semblante diferente do homem que havia aparecido dias antes, ela soube que algo havia mudado. "Gustavo", disse ela, surpresa. Eu vim agradecer", começou ele, sem saber exatamente como expressar tudo o que sentia. "Eu estive pensando muito sobre o que você disse, sobre como Pedro e Letícia precisam de amor e atenção. E eu percebi que você foi a única que esteve lá por eles quando eu não estive." Laura o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos. "Eles são crianças maravilhosas, Gustavo. Sempre foram. Só precisavam de alguém que estivesse presente." Ele assentiu. "Eu sei disso agora. E eu quero ser esse alguém. Mas também sei que eles te veem como mais do que apenas a empregada. Você foi a figura materna para eles. E eu nunca vou poder pagar o que você fez por minha família." Laura sorriu, um sorriso suave, e respondeu: "Não precisa me pagar nada, Gustavo. Tudo o que eu fiz foi com amor, porque eles merecem." "Eu sei", disse ele, emocionado, "mas eu quero pedir uma coisa. Quero que você continue fazendo parte da vida deles. Eles precisam de você tanto quanto precisam de mim. Eu não posso fazer isso sozinho." Laura, pegada de surpresa, olhou para ele com cautela. "Você está pedindo para que eu..." "Sim", Gustavo interrompeu, tentando conter a emoção em sua voz. "Quero que você seja como uma segunda mãe para eles. Eles te amam, Laura. E agora, eu entendo por quê." Houve um longo silêncio entre eles. Laura, com lágrimas discretas nos olhos, assentiu sabendo que, apesar de tudo, aquilo era o que ela também queria. Pedro e Letícia precisavam de estabilidade, de amor e, acima de tudo, de uma família completa, ainda que de uma forma que ela jamais havia imaginado. "Eu aceito", disse Laura, com a voz suave, mas firme. E naquele momento, ambos sabiam que o futuro dos filhos de Gustavo seria diferente. Com a decisão de Laura de continuar presente na vida de Pedro e Letícia, Gustavo sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mas ele sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Não bastava apenas contar com Laura. Ele próprio teria que se transformar, e isso exigiria mais do que promessas. Os dias que se seguiram foram desafiadores, mas diferentes de tudo que Gustavo havia vivido. Pela primeira vez, ele começou a perceber a rotina diária que antes ignorava. Acordava mais cedo para estar presente no café da manhã, levando Pedro e Letícia à escola pessoalmente, mesmo que isso significasse atrasar reuniões importantes. Cada gesto pequeno, como preparar o café para eles ou ajudá-los com o dever de casa, parecia insignificante em outro momento de sua vida. Agora, cada minuto era uma conquista, um passo rumo à reconquista da confiança dos filhos. Naquele dia específico, Gustavo havia decidido fazer algo que jamais pensaria antes: levar as crianças para um fim de semana longe da cidade. Só eles três. "E se fôssemos acampar?", sugeriu ele durante o café da manhã. A proposta saiu meio sem jeito, já que Gustavo nunca havia sido do tipo aventureiro, mas sabia que Pedro adorava a ideia de estar na natureza, e Letícia sempre se empolgava com novas aventuras. Pedro levantou os olhos, surpreso com a sugestão. "Acampar? Você tem certeza, papai? Nunca fizemos isso antes." "Exatamente por isso", Gustavo respondeu com um sorriso que revelava seu nervosismo. "Acho que podemos começar uma nova tradição." Letícia, animada com a ideia, quase pulou da cadeira. "Sim, podemos fazer marshmallows na fogueira e contar histórias de terror, como nos filmes." Gustavo riu, feliz por ver o entusiasmo de Letícia, mas seus olhos se voltaram para Pedro, que ainda estava hesitante. "O que você acha, filho?", perguntou Gustavo, esperando pela resposta mais importante. Pedro, depois de um momento de silêncio, deu um leve aceno de cabeça. "Pode ser legal", respondeu ele, sem muito entusiasmo, mas com uma pequena faísca de esperança no olhar. Para Pedro, o simples fato de o pai tentar já era algo significativo, mas ele ainda não estava totalmente convencido.
Os preparativos começaram rapidamente. Gustavo, sem experiência, buscou ajuda em sites e lojas especializadas, comprando barracas, lanternas, sacos de dormir, tudo o que ele achava que seria necessário para tornar o fim de semana perfeito. Ele sabia que não seria fácil impressionar Pedro, mas estava determinado a tentar. O dia da viagem chegou e, com o carro carregado de equipamentos, Gustavo, Pedro e Letícia partiram para uma área de camping afastada, cercada por montanhas e um lago cristalino. A natureza parecia quase estranha para Gustavo, acostumado ao concreto e ao ritmo frenético da cidade. Mas ao ver a animação nos olhos de Letícia e o olhar atento de Pedro ao redor, ele soube que tinha feito a escolha certa. Ao chegarem ao local, Pedro foi o primeiro a saltar do carro e começar a explorar. Gustavo o observava à distância, sabendo que aquele era o território onde Pedro se sentia mais confortável. Letícia corria de um lado para o outro, gritando de alegria enquanto Gustavo tentava montar a barraca, uma tarefa que se revelou mais complicada do que ele esperava. A cada erro, a frustração ameaçava tomar conta, mas ele se lembrava de que estava ali por eles, e não por perfeição. "Deixa eu te ajudar, papai", disse Pedro, surpreendendo Gustavo com sua iniciativa. O garoto já havia observado como montar a barraca em vídeos na internet, e com a ajuda dele, o processo se tornou muito mais simples. "Obrigado, Pedro", disse Gustavo sorrindo para o filho, que devolveu o sorriso, mesmo que pequeno. Era um avanço. A noite caiu, e as estrelas apareceram no céu limpo, algo que eles não viam com tanta clareza na cidade. Ao redor da fogueira que Gustavo finalmente conseguiu acender, Pedro e Letícia se sentaram, enquanto Gustavo tentava, com certo cuidado, assar marshmallows sem queimá-los completamente. "Então, alguma história de terror?", perguntou Gustavo, tentando entrar no espírito da noite. Letícia começou a rir. "Papai, você não sabe contar histórias de terror. Deixa eu tentar." Ela, então, começou a inventar uma história engraçada sobre uma casa assombrada, e mesmo que não fosse nada assustadora, as risadas enchiam o ar, deixando o ambiente leve. Pedro, sempre mais introspectivo, ficou em silêncio por um tempo, observando as chamas dançando na fogueira. Gustavo, percebendo isso, decidiu deixar o silêncio ocupar o espaço entre eles, sem pressionar o filho a falar. O simples fato de estarem juntos já era significativo. Finalmente, Pedro falou, com a voz baixa. "Você está tentando, papai, e eu aprecio isso. Mas, às vezes, ainda parece que vai ser como antes, que você vai se distrair com o trabalho e nos esquecer de novo." Gustavo respirou fundo, sentindo o peso das palavras do filho. Sabia que Pedro tinha razão. Ele não poderia apagar o passado, e as cicatrizes que havia deixado não desapareceriam da noite para o dia. "Eu entendo, Pedro. Eu sei que falhei com vocês por muito tempo, mas tudo o que posso fazer agora é continuar tentando. Não posso mudar o que aconteceu, mas posso prometer que vou continuar aqui, todos os dias." Pedro olhou para o pai, avaliando suas palavras, e depois deu um pequeno sorriso. "Vamos ver então." Gustavo soube que aquele era o sinal de um início, não de uma reconciliação completa, mas de uma nova fase. Ele sorriu de volta, sabendo que a confiança era algo que levaria tempo para ser reconstruída. Depois daquela noite ao redor da fogueira, o fim de semana passou com mais momentos de conexão entre Gustavo e os filhos. Houve momentos de brincadeiras, tropeços e até um pequeno acidente com uma barraca que desmoronou durante a noite. Mas cada uma dessas situações foi uma oportunidade para Gustavo mostrar que estava presente, realmente presente. Quando voltaram para casa no domingo, cansados, mas felizes, Gustavo percebeu que sua relação com Pedro e Letícia estava longe de ser perfeita, mas também estava muito distante do abismo que ele mesmo havia criado. Ao estacionar o carro na frente da mansão, Pedro saiu do veículo com um ar mais leve, e Letícia, ainda sonolenta, abraçou Gustavo antes de subir as escadas até o quarto. Naquela noite, Gustavo se sentou no escritório, onde tantas decisões de sua vida haviam sido tomadas, mas agora sentia que estava finalmente tomando as decisões certas. Ele sabia que o verdadeiro desafio era manter aquele ritmo, continuar sendo o pai presente que Pedro e Letícia precisavam. Mas ele também sabia que,
Com Laura ao lado dele, essa jornada seria possível. Gustavo pegou o telefone e, num impulso, ligou para Laura. Quando ela atendeu, ele disse: "Eu queria te agradecer novamente, Laura. Eles estão bem por sua causa. E eu também." Do outro lado da linha, Laura sorriu. "Eles precisam de você, Gustavo. E parece que você finalmente está entendendo isso." Gustavo olhou para o jardim da casa, onde Pedro e Letícia costumavam brincar, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquele era um lar, e não apenas uma mansão. As semanas que se seguiram foram marcadas por uma transformação contínua na vida de Gustavo, Pedro e Letícia. Embora o ritmo ainda fosse novo para ele, Gustavo estava começando a encontrar um equilíbrio entre suas responsabilidades profissionais e sua vida pessoal. A relação com os filhos ainda tinha seus altos e baixos, especialmente com Pedro, mas havia progresso. Gustavo se permitiu valorizar os momentos simples, como as conversas no café da manhã, o tempo que passavam juntos jogando ou assistindo filmes. A mansão, outrora fria e impessoal, começava a se parecer mais com um lar. Mas Gustavo sabia que ainda faltava algo. Ele percebia que, por mais que estivesse fazendo o possível para ser presente, havia um elo que mantinha a estabilidade emocional das crianças: Laura. Ela continuava presente, ainda que de maneira mais discreta, mantendo o carinho e o vínculo afetivo que havia construído com Pedro e Letícia. No fundo, Gustavo sabia que não podia fazer isso sozinho. Foi durante um jantar em família, com Pedro e Letícia rindo de uma piada interna, que Gustavo teve a certeza do que precisava fazer. A casa estava repleta de sons de felicidade, algo que havia sido raro por tanto tempo. Mas, ao observar Laura ajudando Letícia a terminar o jantar, ele se deu conta de que, mesmo com todo o seu esforço, Laura sempre fora o pilar da vida de seus filhos. Depois que as crianças foram para a cama naquela noite, Gustavo chamou Laura para uma conversa na sala de estar. Ele sabia que aquele era um momento crucial, algo que poderia alterar de vez o futuro de sua família. "Laura", começou ele, a voz um pouco hesitante, mas firme. "Eu já disse isso antes, mas preciso repetir. Eu nunca vou conseguir expressar o quanto sou grato por tudo o que você fez por Pedro e Letícia. Eles não seriam as crianças maravilhosas que são hoje sem você. E eu não seria o homem que estou me tornando sem a sua ajuda." Laura, sempre discreta, sorriu com gentileza. "Você está sendo duro consigo mesmo, Gustavo. Os filhos são reflexo dos pais. Você mudou, e eles estão começando a ver isso." Gustavo balançou a cabeça, sabendo que, embora houvesse verdade nas palavras dela, havia mais a ser dito. Ele olhou para Laura por um momento, buscando as palavras certas. "Eu quero pedir algo importante, algo que vai além de apenas trabalhar aqui." Laura franziu a testa ligeiramente, confusa. "O que você quer dizer?" Ele respirou fundo. "Pedro e Letícia te veem como muito mais do que uma empregada, e eu também. Você foi uma mãe para eles quando eu não estava presente, e agora quero que você continue sendo isso para eles." Laura olhou para Gustavo, surpresa. "Gustavo, eu sempre estarei aqui para ajudá-los, mas você é o pai deles. É você quem precisa estar presente." "Eu sei", respondeu Gustavo rapidamente, não querendo que ela interpretasse mal suas palavras. "Mas eu também sei que eles te amam, Laura. Você é parte dessa família, mesmo que nunca tenhamos dito isso em voz alta. E eu estou te pedindo para ser uma segunda mãe para eles, oficialmente. Eu não posso fazer isso sozinho. Eles precisam de nós dois." Laura ficou em silêncio por um longo momento. As palavras de Gustavo a pegaram de surpresa, mas ela sabia que havia sinceridade nelas. Pedro e Letícia eram, de fato, como seus próprios filhos. Ela havia cuidado deles, chorado com eles, rido com eles. E agora, eles estavam em um momento em que a estabilidade emocional era crucial. "Você tem certeza?", perguntou Laura, a voz suave, mas carregada de emoção. "Eu sempre fiz tudo com amor, mas isso é muito mais do que eu esperava." Gustavo assentiu. "Tenho. Eu vi o quanto eles precisam de você, Laura. E mais do que isso, eu preciso que você continue fazendo parte da vida deles, da nossa vida. Não apenas como alguém que cuida deles, mas como parte integral da família."
Laura, visivelmente emocionada, lutou para conter as lágrimas. Ela nunca imaginou que um dia Gustavo, o homem que uma vez a viu como uma simples empregada, pudesse fazer tal pedido. E agora, aqui estava ele, oferecendo algo que transcendia qualquer contrato de trabalho. Era um pedido de amor, confiança e parceria. Depois de um momento de silêncio, ela respondeu, a voz um pouco trêmula. Eu aceito, Gustavo. Eu aceito continuar sendo parte da vida deles, da sua vida. Eles sempre terão o meu amor. E se é isso que você e eles precisam, estarei aqui. Gustavo sentiu uma onda de alívio e gratidão. A vida que ele havia reconstruído com Pedro e Letícia agora tinha uma nova fundação sólida. Com Laura ao lado deles, ele sabia que os erros do passado podiam ser superados e o futuro, embora ainda incerto, tinha muito mais esperança do que ele poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, quando Pedro e Letícia acordaram, eles perceberam a mudança na dinâmica da casa. Gustavo estava mais presente do que nunca, e Laura, sempre amorosa e atenta, parecia mais próxima. O clima na casa, antes tão frio e distante, agora era de união. Letícia, enquanto tomava o café da manhã, olhou para Laura e disse: Você nunca vai embora, né, Laura? Laura sorriu e respondeu: Não, querida, eu estou aqui para ficar. Pedro, com seu jeito mais reservado, observava a cena e finalmente sorriu para o pai. Eu estou começando a acreditar em você, papai. Gustavo sorriu de volta, sabendo que a jornada ainda era longa, mas que agora, com Laura ao seu lado e seus filhos começando a confiar nele novamente, ele tinha todas as razões para acreditar que aquela família, finalmente, estava completa. Naquele dia, a mansão do Silveira, que antes ecoava com o silêncio de solidão e distanciamento, foi preenchida com o som de risadas e o calor do amor. Um amor construído sobre bases reais de carinho, cuidado e, finalmente, união.